Olá, queridos que assistem o canal. Meu nome é Rodrigo Aglio. Quero trazer uma palavra de Deus para a sua vida, que se encontra em João, capítulo 6, versículo 60. Vamos estar lendo também o versículo 67 e 68, que diz assim: Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: Duro é esse discurso, que quem os pode ouvir? Perguntou então Jesus aos 12: Quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. Esse discurso Jesus fez para uma multidão que o seguia, logo após ele estar num monte e estar ali trazendo a palavra, ministrando. E durante um tempo que Jesus estava ali pregando, uma multidão também o acompanhava. Só que naquela ocasião, os discípulos chegaram perto de Jesus e falaram: Jesus, Senhor, Mestre, o povo está com fome, estão reclamando, precisamos saciar a fome dele. Jesus, na sua infinita sabedoria, já sabendo o que ele ia fazer, ainda pergunta: nós temos dinheiro para comprar alimento para essa multidão? E a resposta dos seus discípulos foi: Senhor, creio que não. Então, os discípulos apresentaram a Jesus um mancebo, um jovem, que tinha apenas 5 pães e 2 peixinhos. E ali Jesus fez a multiplicação milagrosa para alimentar aquela multidão, que aproximadamente era de 5.000 homens, fora as crianças e mulheres. Mas onde Jesus ia, o acompanhava uma grande multidão. Por onde ele passava, a multidão o seguia. Só que muitas dessas pessoas que o seguiam pela necessidade que tinham de saciar suas vontades, necessidades físicas, de saciar a sua barriga, a sua fome. Não somente pelos milagres que Jesus fazia, que eles queriam ver, mas seguiam também por necessidades específicas. Então Jesus toma essa palavra nesse trecho de João 6, versículo 60 em diante, e ele traz àqueles discípulos, àqueles seguidores, a seguinte mensagem: olha, vocês vêm a mim porque estão querendo saciar a fome. A palavra que eu tenho para vocês é que, se vocês quiserem alimentar o seu lado espiritual, eu sou o pão vivo que desceu do céu. E para que isso aconteça, vocês têm que se alimentar da minha carne e beber do meu sangue. Porque os seus pais, os profetas, morreram no deserto porque comeram do maná de Deus, mas eu vos apresento o pão vivo que desceu do céu. Aqueles seguidores de Jesus Cristo, quando ouviram esse discurso e entenderam bem, disseram para si mesmo: meu Deus, que palavra pesada, forte. Ou seja, Jesus Cristo estava prevendo a sua morte, mas também mostrando para eles que, se eles quisessem seguir, havia necessidade de eles passar por parte do sofrimento que Cristo ia passar também. Vivenciar todas as coisas que porventura Jesus ia passar. Abnegar de desejos, renunciar às suas fraquezas, suas vontades, para viver o Evangelho. Então Jesus vira para os 12, porque quando ele começou a ver que todos os discípulos, achando aquela palavra dura, começaram a sair de fininho, o abandonando, ele vira para os 12 e pergunta: e vocês? Vão me abandonar também? Pedro toma a palavra e diz: para onde iremos nós, Senhor? Se só tu tens as palavras de vida eterna. Meu amigo, minha amiga que está me ouvindo agora nesse instante, existe um evangelho que é pregado por aí, que é um evangelho barato, onde as pessoas estão pregando sobre prosperidade, sobre felicidade, sendo que a palavra de Deus, ela nos ensina bem que quando nós passamos a seguir Jesus Cristo, não é bem assim. Jesus mesmo disse que no mundo teríamos aflições, mas que nós deveríamos ter ânimo,
porque ele venceu o mundo. E se ele venceu, ele nos dá condições de vencer também. Jesus mesmo deixa registrado na sua palavra que o evangelho que ele prega é um evangelho que traz dissensões. Ele não veio para trazer paz. A palavra diz que ele veio para pôr pai contra filho, filho contra pai, nações contra nações. Porque quando você começa a perceber que seguir a Cristo é muito mais do que simples desejo, mandamento de Jesus Cristo, porque o evangelho, ele não é fácil. Você tem que renunciar às suas vontades, aos seus desejos. Você tem que deixar de lado aquilo que te impede de estar em comunhão com Deus. Existem tantas pessoas por aí que estão deixando, indo em igrejas onde estão deixando o mundo entrar aos poucos, devagar, e o mundo tem colocado as suas regras. E nós, como cristãos, não podemos, temos que nos posicionar, porque a palavra de Deus, ela nos deixa regras espirituais e o princípio da palavra não pode ser ferido. Hoje nós vemos tantas pessoas que estão indo em igrejas onde estão aceitando a prostituição, estão aceitando pecados relacionados à sexualidade. Pessoas que estão aceitando, inclusive, a maneira errônea dessas pessoas viverem dentro da igreja. Irmão, minha irmã, Jesus, ele ama o pecador. Mas onde está escrito na Bíblia que Deus permitiu que esses pecadores andassem dessa forma? Se você vê, a prostituta, quando se aproximou de Jesus Cristo, ela foi transformada pela palavra dele. Quando ele diz, vai e não peques mais. Outros, a Bíblia está recheada de histórias de homens que eram pecadores vil, mas que quando se aproximavam de Jesus, pelo seu toque, pelo seu olhar, ou pelas letras que saíam de suas bocas, suas vidas eram transformadas e eles passaram a viver diferentemente. Então, querido, não se preocupe com esse evangelho e nem esteja no lugar onde é pregado esse evangelho da felicidade, da prosperidade, porque esses são problemas que nós ainda conseguimos resolver. Mas se preocupa com o evangelho onde é pregado o Cristo Redentor, aquele que morreu pelos nossos pecados na cruz, aquele que está dando condição, convicção, dizer para você que ele é o caminho, o único caminho para a salvação. Em João 5:24 ele diz, em verdade vos digo, que aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entra em juízo, mas já passou da morte para a vida. Se eu fosse resumir toda a palavra de Deus em um único versículo, eu resumiria em João 3,16, que diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus é o único nome que é dado entre os homens que possamos ser salvos. Está lá em Atos 4,12, quando diz assim, não há nenhum outro nome dado entre os homens pela qual devamos ser salvos. Jesus, ele está à porta batendo, querendo entrar, cear contigo. Deixa ele entrar e transformar a sua vida. Havia um homem que ele tinha perdido o seu emprego, sua filhinha havia morrido de uma doença grave, rara, e por causa disso ele teve problemas no seu relacionamento e a sua esposa acabou o abandonando. E ele tentou desesperadamente, de todas as forças do seu coração, da sua vida, da sua alma, lutar contra todos esses problemas. Porque não é fácil segurar a onda, segurar para que o seu mundo não desabe.
E quando ele estava já decidido a acabar com tudo, com a sua vida, ele começou a ouvir um pastor que pregava no rádio, numa localidade ali nos Estados Unidos. Ele começou a ouvir aquele pastor e começou a pesquisar sobre a vida daquele pastor. Ele descobriu onde ele morava, por onde ele passava, e um belo dia ele ficou à espreitas num sinal, e quando o sinal ficou vermelho, ele apontou a arma para o pastor e falou assim: eu vou entrar. E entrou dentro do carro dele e falou para aquele pastor: me leva para um lugar deserto. E ele levou para uma região onde não tinha ninguém. Fez o pastor descer do carro junto com a sua família, porque o pastor estava com seu filho, sua filhinha e a sua esposa. Colocou a esposa e os filhos num canto, trouxe o pastor para uma distância e colocou a arma na cabeça dele e pediu para que ele se ajoelhasse. Sua esposa, seus filhos desesperados chorando. E aquele pastor, chorando, disse: o que você quer de mim? E aquele homem, porque o pastor não conhecia a vida daquele homem, aquele homem aponta a arma para a cabeça dele e diz: eu quero saber se você temente a Deus agora. Eu quero que você negue a Jesus, porque se você não negar, eu vou tirar sua vida na frente da sua família. E eles vão perder um pai e vão perder um esposo. Aquele homem chorando, olhando para os seus 2 filhos, para sua esposa, olha para aquele homem e diz: atira, porque eu sei de onde eu vim e sei para onde eu vou. Eu ainda vou encontrar com a minha família no céu. Eu tenho certeza que ainda hoje, se você apertar o gatilho, eu estarei com Deus. E aquele homem fechou os olhos. E aquele homem com a arma na cabeça daquele pastor foi abaixando a arma e disse: era o que eu precisava ouvir. Era tudo que eu precisava ouvir. Porque se você não tomou essa decisão porque se você tomou essa decisão em favor do seu Deus, talvez Ele possa transformar a minha vida, mudar a minha situação. Aquele homem abaixou a arma, tirou as balas da arma, começou a seguir a Cristo e a vida dele começou a ser transformada, mudada. E eu quero dizer para você agora: você tem certeza da sua salvação? Você tem certeza que se você morrer hoje, você vai estar nos braços de Deus? Porque a decisão que nós tomamos aqui nessa terra, ela vai só não influenciar no restante dos nossos dias aqui, mas nos levará para a presença gloriosa dele na eternidade. Se nós pensarmos somente nessa vida, somos os mais miseráveis dos homens, diz a Bíblia. Deus prometeu que se você crer nele, no sacrifício dele, ele está pronto para te receber de braços abertos, assim como ele morreu na cruz por você. Não se prenda a um evangelho barato, meu querido, porque aqui, se você se converter os seus passos, converter a sua mente, porque não adianta você mudar a direção dos seus passos, você precisa transformar a sua mente para que ela possa estar caminhando com Cristo. E se você tomar essa decisão, a sua vida, talvez ela vai ter dificuldade. Porque o evangelho que é pregado por aí nos mostra um mar de flores, mas Jesus não prometeu felicidade para a gente. Ele prometeu que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos, porque Ele mesmo diz que Ele faria isso. Tem tanta gente hoje fazendo de Jesus uma geladeira, onde precisa saciar seus desejos, suas vontades, vai lá, abre a geladeira, pega o que tem, depois fecha e não quer saber mais. Jesus não veio para a sua vida para ser assim. Jesus não veio aqui somente para realizar os seus desejos, as suas vontades, os seus sonhos. Ele quer participar de tudo que acontece com você. Toma essa decisão hoje. Deixa Deus mostrar para ele os propósitos dele para você. E você vai ver
que assim como a vida de homens foram transformados como os grandes heróis da fé, que passaram por provas terríveis, e muitos deles tiveram depressão, sofreram, choraram, tiveram que se ajoelhar clamando a Deus. Talvez não seja diferente a sua situação hoje, mas eu quero te dizer, querido, que esse evangelho, onde é pregado a Bíblia, é aquele que transforma a vida do homem. Não há maior milagre do que esse. Deixa Jesus entrar no seu coração, em nome de Jesus.